Bom dia! Hoje é segunda-feira. Eu sou a Priscila, a professora Priscila, e eu estou passando aqui para te deixar um recadinho. Olha só, hoje eu queria falar com vocês sobre Simples Nacional. Pois é, Simples Nacional que desde janeiro desse ano deixou de ser simples, né? Passou a ser complexo. E até um dos cursos que eu ministrei no finalzinho do ano passado, nós adotamos o nome de Complexo Nacional, né? E eu queria falar com vocês uma questão bastante importante, porque eu tenho recebido várias questões, várias dúvidas de pessoas dizendo para mim assim, olha, eu tô com um problema, meu cliente, ele ultrapassou o limite, né, acumulado de 3 milhões e 600 e agora ele vai ter que recolher o ICMS fora da tabela do Simples Nacional. Ele vai ter que recolher o ICMS através da sua apuração normal, do seu regime não cumulativo. E aí, eu não sei como fazer. Olha só, normalmente quando isso acontece, a primeira questão que eu coloco, né, a primeira pergunta que eu faço, na verdade, para a pessoa é: qual limite o seu cliente ultrapassou? Porque existem dois limites que são importantes que nós devemos levar em consideração. Esses dois limites, um tem a ver com o limite dentro do ano calendário, ou seja, é o limite anual. Esse limite anual, ou seja, de janeiro até dezembro, ou até o mês que está sendo calculado, esse limite anual é que não pode ultrapassar 3 milhões e 600 e, claro, se ultrapassar 3 milhões e 600, o cliente irá desenquadrar o ICMS ou ISS do Simples Nacional. Lembrando que existe um adicional de 20% sobre esse limite, que significa o quê? Se o seu cliente ultrapassar 3 milhões e 600, sim, ele desenquadrou o ISS e o ICMS do Simples Nacional, dentro do ano calendário. Porém, o que acontece? Se ele não ultrapassou esses 20%, ele só irá desenquadrar a partir de janeiro do ano seguinte, ou seja, a partir de janeiro de 2019. Se ele, porventura, ultrapassou mais de 20% desse limite de 3 milhões e 600, que daria o equivalente a 4 milhões 320, significa o quê? Que a partir do mês seguinte, ele irá desenquadrar o ICMS e o ISS do Simples Nacional e passará a ter que recolher uma guia à parte com um regime normal de tributação, tá bom? Mas o que eu tenho percebido que as pessoas têm se confundido com relação a isso é o seguinte: esse limite anual que vai de janeiro até o mês em que está sendo fechado não é igual ao limite acumulado dos últimos 12 meses. O limite acumulado dos últimos 12 meses, ele serve para enquadrar a empresa em qual faixa de recolhimento dentro do anexo dela no Simples Nacional. E eu percebo que as pessoas têm confundido um pouco esses dois conceitos de limites. Esse limite acumulado dos últimos 12 meses, ele é calculado como? Se eu estou fazendo a apuração do Simples Nacional referente a março, significa o quê? Que eu vou computar a receita bruta acumulada do mês de fevereiro de 2018 a março de 2017, ou seja, eu vou voltar e contar retroativamente o faturamento dos últimos 12 meses. Então, esse faturamento acumulado dos últimos 12 meses, ele vai me servir para duas coisas. Primeira, ele vai me servir para enquadrar na faixa da tabela, né, do anexo do Simples Nacional, a qual a empresa está enquadrada. E também vai me servir para calcular a alíquota efetiva do Simples Nacional. Se porventura esse limite acumulado dos últimos 12 meses ultrapassar 3 milhões e 600, significa o quê? Que a empresa enquadrou na sexta faixa da tabela. Só o que acontece? Quando a empresa enquadra na sexta faixa da tabela, na sexta faixa já não há mais ICMS e ISS lá dentro. Então, a empresa está na sexta faixa, com o faturamento acumulado dos últimos 12 meses superior a 3 milhões e 600, mas o faturamento do ano calendário não ultrapassou 3 milhões e 600. Então, significa que a empresa ainda pode recolher o ICMS e o ISS dentro da faixa do Simples Nacional, e não precisa fazer uma apuração separada para isso. Como que ela vai fazer isso?
ela vai utilizar o cálculo da alíquota efetiva do ICMS e do ISS da quinta faixa, que é a última faixa que há valor para ICMS e ISS. Ela vai utilizar da quinta faixa e calcular as demais alíquotas efetivas, né? Calcular a alíquota efetiva do Simples Nacional pela sexta faixa. Ela vai somar a alíquota do ICMS efetiva que foi encontrada através da quinta faixa com a alíquota do DAS que ela identificou, a alíquota efetiva do DAS que ela identificou na sexta faixa. Ela vai somar as duas e recolher o total. Desta forma, ela estará amparando tanto o Simples Nacional como o ICMS ou o ISS, tá? E o que vale para o ICMS vale também para o ISS. Ela vai estar calculando e recolhendo o Simples Nacional com todos os tributos amparados, porque sim, ela ainda pode recolher dentro do Simples Nacional, mesmo estando na sexta faixa. Ok? Esse era o recadinho que eu queria deixar para vocês hoje, porque eu tenho percebido muita confusão de conceito com relação ao limite acumulado dentro do ano calendário, que é o que efetivamente desenquadra a empresa do sublimite, né, do ICMS e do ISS, e também desenquadra a empresa do Simples Nacional. Mas esse limite acumulado dentro do ano calendário não tem nada a ver com o limite acumulado dos últimos 12 meses. Esses dos últimos 12 meses ele vai fazer o enquadramento na tabela, na faixa da tabela, tá bom? Esse era o recado que eu queria deixar para vocês. Espero que seja útil, espero que vocês aproveitem essa informação. Se tiver dúvidas, se quiser fazer algum comentário, por gentileza, deixa aqui no canal, deixa aqui nos comentários desse vídeo. Se você gostou, compartilha. Se não gostou, compartilha aí também reclamando. Enfim, obrigada por estar por aqui e até a próxima. Beijo, bye bye!